Olá, Dr. Guido Bilharim é o meu entrevistado de hoje. Advogado, escritor, poeta, historiador, pesquisador. E hoje nós vamos falar, viu, Dr. Guido, é mais relacionado à cultura, à arte, às suas pesquisas, o seu trabalho, tanto na área do cinema como na literatura. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Movimento. Muito obrigado. Eu me sinto assim honrado com o convite e com muito prazer eu compareço aqui. Dr. Guido também foi presidente da Academia de Letras do Triângulo Mineiro, já editou mais de 30 livros, né? Já. Aqui eu estou com 2 deles, né, que eu fui presenteada. Muito obrigada, Dr. Guido. Personalidades uberabenses. E tem a trilogia sobre Uberaba, que é a informação sobre Uberaba, que foi editada agora recente, em 2016, né? No ano passado. E o próximo da trilogia, qual será, Dr. Guido? Esse aí já está encerrando a trilogia. O primeiro foi a Literatura e Estudos Históricos no Uberaba e o outro foi Periódicos Culturais de Uberaba. Desde o Almanaque Uberabense até não só periódico cultural 100%, mas um periódico, às vezes uma revista de variedades que abria espaços, sessões culturais, eu focalizei também. Então focalizei mais de 80 periódicos, inclusive 16 eletrônicos. Uberaba já tem 16 periódicos eletrônicos das universidades. Assim, sobre educação, tem um que chama até Ciências dos Esportes, tem, de Direito, tem uns 2 ou 3, de Literatura, tanto a Universidade Federal como a UniUB, a FASU, né, e o Instituto Tecnológico também tem. Esse aqui de informação sobre Uberaba, ele traz o que? São referências históricas? Isso. Assim, são vários assuntos. Por exemplo, tem 3 ensaios que eu reputo mais importantes, que eu aqui abro o livro, que é um ensaio sobre a fundação da cidade. Porque nós estamos tendo esse problema. Quando Uberaba foi fundada e tal, isso me encucava, né? Falando, gente, um fala uma coisa, outro fala outra. Aí eu resolvi fazer uma pesquisa e coloquei o resultado aí. E depois o outro é outra coisa também. Que resultado o senhor chegou? O resultado foi o que o Ildebrando Ponte já tinha chegado. Uberaba foi fundada nos fins de 1816, começo de 1817, quer dizer, fez 200 anos agora. Mas não tem nada oficial disso, nem particular. E quanto ao dia, fala também? Não, nem o dia, nem o mês. Mas o Ildebrando fala isso num artigo sobre Tristão de Castro, de passagem, e não fundamenta. Então, quer dizer, mas por quê? Aí eu resolvi pesquisar e cheguei, independentemente dele, eu cheguei à conclusão que ele falou. Realmente, Agora, onde eu fui pesquisar? Eu pesquisei em pessoas que estiveram aqui antes da fundação de Uberaba e logo em seguida, que foram os 3 viajantes estrangeiros. O Barão de Schweig, que era um sábio, notável, alemão, tem uma importância muito grande, inclusive na história do Brasil, na metalurgia brasileira, foi um pioneiro, e ele viajou pelo Brasil até a serviço da corte, do governo, e ele esteve aqui, inclusive ele teve um diálogo até áspero com o Major Eustáquio. E ele nem coloca o nome do Major Eustáquio, mas ele sabe que é o Major Eustáquio. Por causa do problema de índio, né? Sim. Aí, e onde que o senhor foi encontrar essas referências? Qual biblioteca? Isso foi publicado em Belo Horizonte, a editora Itatiaia, há muitos anos atrás, ela publicou o livro de viagem do Schweig. E outras editoras também publicaram. E tem o Saint-Hilaire, francês, o Schweig alemão, e o Dalancourt. O Dalancourt era português, com esse nome, mas porque a mãe era francesa, mas ele era um viajante também. O Dalancourt, inclusive, teve Uberaba 2 vezes. Ele teve em 1818 e em 1823. E ele escreve, assim, quando ele teve aqui a segunda vez, ele ficou espantado com o progresso do povoado, né? Que nem tinha nome direito, ali. E ele escreve, compara e tal. Então eu peguei, por exemplo, quem veio em primeiro lugar, em 1816, fala só ali da Capelinha, do Arraial da Capelinha, que é lá em Santa Rosa, onde houve um núcleo mesmo, um povoadozinho. E não fala nada de Uberaba. Aí já vem um outro, em 1818, que foi o Dalancourt, já fala de Uberaba e não fala nada do Arraial da Capelinha, chamando aqui de Farinha Podre, Arraial da Farinha Podre. Por quê? Porque Uberaba foi fundada, então, entre 1816 e 1818.
Mas foi assim no começo de 17, porque em 1817 todo mundo que morava no Arraial da Capelinha mudou-se para Uberaba. Porque houve um problema lá, até de ataque de índio, qualquer coisa, e eles vieram todos para cá. E o senhor traz isso aqui no Tá, livro tá tudo sobre aí. informação Inclusive de as Uberaba. citações dos trechos dos livros, dos três, as citações para mostrar como um falava de uma coisa, outro falava do outro. Então aí não há, assim, modo de discrepar disso, porque eles eram testemunhas presenciais, oculares, indivíduos inteligentíssimos, cultos, e vieram aqui, justamente, todos os lugares que eles passaram, eles descreviam e tal. E Uberaba teve essa sorte. A própria descrição que eles fazem, por exemplo, do Arraial da Farinha Podre, que é Uberaba, mostra que Uberaba é aqui, e não lá. Então mostra, então aí você pega. Agora o Hildebrando, eu admiro assim, como o Hildebrando chegou a essa conclusão, e ele deve ter justificado isso em algum trabalho que eu não tive acesso até hoje. O senhor começou a escrever quando, doutor Bom, Guido? com 12 anos. Com 12 anos? Com 12 anos eu era... Na pré-adolescência já começou a escrever? bem, Como é que foi? Como é que foi que brotou isso? Eu sempre gostei de ler. Sabe, de ouvir história quando era menino e depois de ler livro infantil, aquela coisa. E aí eu estava estudando diocesano, lendo muito livro infantil, no fim de semana cheguei a ficar interno lá e tal. E quando eu estava mais ou menos com 12 anos, eu resolvi escrevi uns 3 contos infantis, que foram publicados em jornais que o diocesano recebia de São Paulo, de Belo Horizonte, e guardei isso tudo, está tudo guardado. Então aí escrevi isso também, depois só fui escrever em 54, já incentivado por um professor de português lá do diocesano também, fui escrever sobre a Fundação de São Paulo, né? Porque foi mais dentro de um viés histórico, então, e de pesquisa? E de pesquisa. Então a pesquisa nasceu aí na década de 50, gosto, que foi aquele gosto com pesquisadores. Depois eu saí daqui de Uberaba, aí fui estudar no Rio de Janeiro, no colégio lá Pedro II. Então lá aconteceu uma coisa interessante, quando o presidente de Portugal, o Craveiro Lopes, veio ao Brasil, o diretor do colégio resolveu abrir um concurso de viagem a Portugal, e os 5 primeiros alunos iriam a Portugal. Tudo por conta do governo português também, fez um intercâmbio. Aí eu fui um dos vitoriosos e e saiu um tema para mim, a vinda de Dom João VI, da família real e o surto de progresso no Brasil. Então fiz uma pesquisa também, fui um dos classificados e fui. Então a gente já tem esse gosto, assim, da história do Brasil. O senhor escreveu também, acho que foi lançado em 2009, se não me engano, que foi sobre Uberaba, né? Uberaba, 2 séculos de história. Foram 2 volumes, né, doutor? 2 volumes. Aqui é uma história cronológica de Uberaba. 2 volumes. E pode até ter mais. O primeiro volume foi... Até 1929. Desde os antecedentes, até 1929, dezembro de 1929. E o segundo volume pega de janeiro de 1930 até 2007. Por quê? Porque eu peguei como parâmetro inicial 1807, que o Vigário Silva, na história dele, ele fala que foram quando os primeiros brancos se estabeleceram no município, lá, em Santa Rosa, naquela região. E eles vieram para lá. Então, 2 séculos de história já da civilização. Né? Porque antes não tinha ninguém aqui, só índio aí, e índio nas beiras da Via Anguera, não era? Os índios que moravam aqui, os primitivos, tinham sido combatidos pelo Pires de Campo, tinham sido expulsos daqui, foram lá para o Pontal do Triângulo, os Caiapós e tal. Mas, então eu peguei esse parâmetro e fui até 2007, dezembro de 2007. Então os 200 primeiros anos da existência, não de Uberaba, porque foi antes de Uberaba, mas isso foi preparo para que Uberaba surgisse. E cada volume tinha tem mais ou menos em torno de 500 páginas? Não, o primeiro tem menos, 300 páginas, e o segundo mais de 400. Isso falou aí, não sei se eu entendi bem, que já está pensando no outro de 2007, você já está começando a pesquisar para o próximo? Eu poderia até ter feito mais volumes, mesmo desses 2, se eu tivesse mais assim, por exemplo, se eu tivesse na época acesso à coleção do Lavoura. Então, o Lavoura tem uma cobertura, né, durante 100 anos, a metade do tempo, o Lavoura deu cobertura. Aquilo que eles falavam, que era mais ou menos uma verdade naquela época, Uberaba era pequena,
tudo que acontecia, todo mundo ficava sabendo. Quer dizer, o que o Lavoura não deu, o Uberaba não aconteceu. Sim, e é mesmo, mais né? ou menos verdade isso. O Lavoura realmente pegava tudo. Então, se eu tivesse, muita coisa passa, mas o principal, o essencial está ali. Mas depois disso, eu estou fazendo uma história cronológica do Brasil. Do Brasil? Do Brasil, já está, os 3 primeiros volumes já estão prontos. Que período? Desde o antecedente, desde a fundação de Portugal, mas aí eu venho cortando só as datas principais, desde que Portugal surgiu, os antecedentes, e pego desde o Cabral aqui e venho vindo, e vou são 5 séculos, vou chegar só até 2000, né? Exatamente 1500 a 2000. E já tem 3 volumes prontos, inclusive já registrado, direito autoral, que vai até 1899. Agora o 4º volume já está praticamente pronto, falta digitar, e depois talvez vai dar 5º ou 6º volume, porque o século XX, você vê, os 3 primeiros séculos eu fiz um volume. Só o 2º século, o 4º século, que é 1800 e pouco, deram 2 volumes. Quer dizer, tem informação. Aí o Brasil ficou independente, a família real veio para cá, aí surgiu muita coisa. Aí o Brasil independente é uma coisa, o Brasil colônia era outra. Era um paizão meio morto, né? Tudo dirigido lá de Portugal, então não tinha muito acontecimento. A não ser invasão holandesa, conjuração mineira, umas coisas assim. Tudo isso está lá. E outra coisa, eu estou colocando pontos de vista, às vezes, opostos em análise. Às vezes, por exemplo, Aleijadinho. Aleijadinho, por exemplo, tem sujeito que não dá esse valor para ele. Então, eu trouxe a opinião. E a opinião daqueles que dão valor. Então, para o leitor, ele... Que é o artista, né? O artista. Mas eu pego isso, a Guerra do Paraguai, então, tem interpretações completamente opostas. E eu coloco, tem o Diego Venato aqui de Ribeirão, que mostra que aquilo foi uma aliança do Brasil, Argentina e Uruguai, mais ou menos condicionado pelo Império Britânico para destruir o Paraguai, porque o Paraguai era um país que estava fugindo da órbita imperialista da Inglaterra, né, da Grã-Bretanha, e outras que falam que não e tal, que a guerra foi provocada pelo Solano Lopes, como outros historiadores falam. Então eu coloco essas coisas, até citações pequenas, muito objetivas deles, para mostrar que a história não é assim como se fala, não existe uma história oficial. A história é muito complexa, porque nós não temos, às vezes, a documentação ou acesso, né? Além desses livros, né, publicados, assim, em papel, o Dr. Guido também tem vários livros inéditos que são publicados num blog, não é? Comecei agora em setembro, eu tenho mais ou menos uns 10 livros inéditos. E é impraticável, praticamente, publicá-los em papel, porque pelos assuntos, por exemplo, um é de minhas entrevistas e depoimentos na imprensa, principalmente de Uberaba. Então, durante mais de 40 anos, né? Então, o senhor foi catalogando essas entrevistas e agora estão no blog? Está no blog. Depois republiquei uma segunda edição de um livro de ficção, que eu escrevo às vezes contos também, e coloquei lá. E agora, novembro, eu vou colocar justamente o primeiro volume dessa História do Brasil, Brasil 5 séculos de História, que eu estou publicando numa página, toda semana, uma década, estou publicando numa página no Face. Mas termino agora e vou colocar já diferente, porque o Face, você vê as coisas de trás para frente. Quer dizer, o primeiro capítulo que você coloca aqui, vai colocando e vai ficando acumulado. Depois você pode ir lá embaixo e vir. Agora no blog você já pode começar em cima. É outra ordem. Então, é outra ordem. E o blog, ele tem uma certa coisa. O Face é fabuloso, né? A coisa mais, tem 2 bilhões de usuários, o Facebook, no mundo. Mas o Face tem umas limitações de tamanho da letra. Você não pode usar negrito, não pode usar o itálico, os títulos, subtítulos, você não pode colocar no meio, que chama mais atenção, tem que ser... Então tem essas aí que o blog não tem. E o blog vai ficar lá permanente, né? Então eu vou passar... É uma outra metodologia, mas eu vejo aqui que o senhor está muito familiarizado com a tecnologia, né, com as redes sociais. Olha, tem 2 blogs.
revista de poesia, né, que é da Dimensão, que até já vamos falar sobre isso, doutor Guido, que é uma revista internacional, né, que circulou em vários países, está circulando ainda porque agora está então, aqui, né, aberta no blog, né? Como é que é a revista Dimensão? Como que ela ganhou esse corpo, se fortaleceu? Olha, a revista, assim, ela começou modesta, como tinha que começar, porque na época eu tinha um certo entendimento de poesia, mas não era grande coisa. Mas eu comecei, e ela começou anacronicamente ainda modernista. O modernismo já tinha acabado, a poesia modernista, do Mário de Andrade, do Carlos Drummond, já tinha acabado desde a década de 40. Mas isso custa. Então ela começou meio modernista e pequena, né? E foi crescendo. Mas eu sempre, quando eu já lancei nacional, já trazendo colaboração desde o Pará ao Rio Grande do Sul. Porque antes eu fiz um levantamento na redação do suplemento literário do Minas Gerais, fui em Belo Horizonte, peguei os endereços todos, eles me franquearam o arquivo, anotei os endereços e mandei carta para vários poetas solicitando colaboração. E eles, alguns não mandam porque não sabiam o que era, né? Porque nem conhece, mas vários mandaram, eu publiquei já o primeiro número e já mandava para o país inteiro, para bibliotecas, jornais, os principais jornais do país. Recebia, eu punha assim, por exemplo, um jornal de Belém, né? Eu mandava, assim, editoria cultural, né? Para não mandar para o jornal assim, ver jornal maior, tem sessões e tal. E mandava assim, para o país inteiro, desde o Rio Grande do Sul, fiz o levantamento dos jornais, os periódicos culturais, praticamente todos, vários escritores que eu já tinha conseguido os endereços. E aí a revista já nasceu nacional, mas a minha pretensão era Uberabense, né? Uma revista uberabense. Uberabenses, toda feita aqui, inclusive com publicidade local, sustentando aqui. Mas eu já tinha a pretensão de estendê-la para os países de língua portuguesa, né? Aí entrei em contato com Portugal, logo que eu tive a oportunidade. Aí vieram colaborações, eu comecei a entrar em contato com poetas portugueses. E indo assim, foi com Angola. Angola correspondeu demais. A Moçambique eu não consegui nenhum contato. Em 20 anos não consegui. O Moçambique estava isolado. Agora, com a internet, ela já lança revista que eu até recebo, revista eletrônica, cultural, mas agora, né, a minha revista acabou. Mas, e também os países de língua espanhola, porque eles entendem o português. Então, mandava para os latino-americanos, a Espanha e outros. Então, a revista foi crescendo. E lá pelo número 10 em diante, 12, 13, eu fui depois ampliando, colocando sessões. Antes era só poesia, poemas e textos. Aí você abriu que tipo de sessões? Só tinha isso, era simples. Depois eu fui criando assim, uma sessão de traduções, edição bilíngue, uma edição de visual. Aí com o visual, eu pude mandar para o mundo inteiro. Porque aquela sessão de visual, que eu publicava também, autores de vários países, aqui não tem o obstáculo da língua, né? Aí comecei a mandar também a revista, colocar visual na capa, mandar a revista para exposições nacionais e internacionais de visual na Europa, nos Estados Unidos, e a revista foi crescendo e fui recebendo colaborações. Então eu publiquei da Austrália, do Japão, da Rússia. Foi um produto assim inovador, né, doutor Guido? Foi indo, Não, no Brasil, eu conheço. Não consta que existe. Nunca teve assim, uma revista literária com essa preocupação de ser internacional. Aí, a partir de um certo número, eu coloquei, era Dimensão, revista semestral de poesia, era semestral. Depois ela passou anual, mas bem maior. Aí eu comecei a pôr revista internacional de poesia, porque ela virou internacional. Hoje, tinha os colaboradores de outros países, mais de 25 países colaboraram com colaboração. Eu estou agora, nesses dias, fazendo o índice da revista para colocar no blog. Então, você vai, são mais de 600 colaboradores. O senhor trabalha vários assuntos simultaneamente? Vários escritos simultaneamente? Não tem problema com a memória, nada, assim, de se confundir? Nada, eu leio... Como é que armazena tudo isso? 2 tem livros alguma... ao mesmo tempo, não tem... Eu entendo, eu tenho essa facilidade, isso me permite porque eu gosto tanto de ler, como de escrever, como de editar. Entende? Por isso que eu sou os 3. Porque você edita também, né? Agora eu estou editando
porque é a mesma coisa, o mesmo trabalho que eu tinha que fazer para editar um livro, e todos, eu é que planejo a edição, o mesmo trabalho que eu tinha quando eu mando para fazer um livro de papel, eu tenho que fazer para mandar para o blog. Só que o blog, eu faço as coisas, cada coisa tem no livro, por exemplo, eu gosto de colocar o sumário no fim. Ao contrário dos Estados Unidos, que gosta de colocar, parece, no começo. Tá, eu gosto de colocar no fim, porque eu acho que estraga a entrada do livro, um sumário, um índice, né? Agora, no blog, você tem que colocar em primeiro lugar, porque o blog, você não passa igual no livro. Você pega o livro, você já passa assim, momentaneamente para a última capa, você vai ver. Já folheia, agora, já sabe. No blog, você teria que passar tudo e tal, ou ir lá. Então, eu já ponho, o sujeito já tem o título, tem a ficha bibliográfica, e já vem o sumário, para ele saber o que tem ali. O senhor se familiarizou rapidamente com essa ferramenta da tecnologia? Na hora que eu percebi, porque eu não me preocupava em lançar nada sempre de papel. Quando eu vi que o papel está se tornando inviável, por vários motivos, um é o custo, o outro é que caiu demais a venda. Os meus livros de cinema, por exemplo, eu tinha distribuidora no Rio, São Paulo e Belo Horizonte. É distribuidora que me procuraram, as distribuidoras me procuraram quando elas souberam dos livros. E depois elas quebraram, duas quebraram, outra. Os livros, de 5 anos para cá, 7, a venda, o interesse de comprar livro de cinema caiu demais. E outros livros então, de revista de poesia nem se fala. Né? Então eu estou percebendo que não é porque o e-book substituiu, não. O e-book no Brasil está até abaixo da crítica. Na Inglaterra parece que é 25% dos livros já, e aqui é 1%. Mas o problema é que a juventude, ela não está muito preocupada mais em ler livro. Leituras rápidas, né? Rápida, e no celular, e no tablet e tal. Mas a gente ainda acompanha muito, viu, doutor Guido? Algumas pessoas falarem e comentarem que o livro não vai sair de moda, o livro aqui. Vai. O livro ainda vai permanecer. Esse é o meu editorial, que eu pus ontem, que eu, lá nessa página do Facebook, essa primeira aqui, eu editor justamente isso. Que o senhor fala de política, administração, direito, rol de obras publicadas. Eu estou contrariando alguns jornalistas da Folha, que um deles escreveu semana passada, o fim do livro. Quer dizer, todo mundo está falando no fim do livro, então o que está no fim é falar que o livro está no fim. Então ele faz uma montagem e tal. E eu citei também o Rui Castro, o Rui Castro, por exemplo, a gente tem que ver o seguinte, as pessoas, elas não podem ficar condicionadas e dominadas por aquilo que elas encontraram no mundo. O mundo não para. Nós encontramos o livro de papel e acha que isso é eterno. O livro de papel só tem 500 anos. Pensa bem, e a humanidade tem milhões de anos. É novo, né? É novo. Novo. Pouco antes de Pedro Álvares Cabral chegar. E já vai cair em desuso daqui a pouco? Está caminhando para isso? Porque ele fica impraticável. Veja bem, eu argumento essas coisas lá. Primeiro, é insuportável, ninguém tem mais espaço. São milhões de livros de papel. Nas casas, você nos não dá escritórios. conta mais de comprar, de acompanhar o que tem de bom. E tem muita coisa de bom diariamente no mundo inteiro, aqui no Brasil inclusive, traduções e autores brasileiros estão aumentando. O Brasil tinha 80% de analfabeta há 50, 100 anos atrás, hoje tem mínimo. Então esse pessoal está tudo escrevendo. Mas consta que o brasileiro também lê pouco, doutor Lê Guido. pouquíssimo. Bom, aí veja bem, contra o livro de papel, acontece o mesmo que aconteceu com o livro em pergaminho e em papiro. Quando veio o livro de papel, ele desbancou o papiro. Você já imaginou, se nós não tivéssemos o livro de papel, teria prejudicado a própria evolução da civilização. Até a revolução tecnológica, porque o papel favoreceu demais. Só que agora o papel, ele já é um obstáculo, porque é um drama para familiares que herdam uma biblioteca do proprietário da biblioteca, que organizou a biblioteca, que morre. Primeiro, uma biblioteca, quem me chamou a atenção, eu nunca tinha pensado, como o Monsenhor Juvenal,
quando o Rui Novaes faleceu, deixou uma boa biblioteca, doou até para a academia. Ele olhando os livros, a biblioteca é um negócio muito pessoal. Então aquela biblioteca que você organiza, ela não interessa para as outras pessoas. Interessa algum livro, mas não interessa. Aquilo que você fez é porque é o seu interesse, o seu gosto, a sua necessidade. Então você faz uma biblioteca, eu tenho uma biblioteca muito grande que eu tive que tirar de casa, porque não cabia. Então é desse jeito. Mas aí como você fez? Levou para o escritório, fez doação, transferiu? Eu tenho lá no Criou uma biblioteca? Geraldino. No edifício Geraldino eu tinha salas lá e pedi aos inquilinos e coloquei a biblioteca lá. E eu tenho um arquivo também. O arquivo é um arquivo de recorte, de jornais muito grande, de todos os assuntos. Então é isso que também aumenta o espaço. Guido, agora o livro então de papel, veja bem, além de estar caro, ele ocupa um espaço que os apartamentos modernos não permitem. Vários grandes escritores, historiadores brasileiros, eles tinham um apartamento que ele morava e tinha que alugar ou comprar outro, só para a biblioteca. E os apartamentos também estão no conceito mais reduzido. Agora, eu devia ter trazido, mas eu julguei lá nesse editorial, eu sempre ponho uma foto. A foto de um CD que eu comprei por R$ 12,90 na banca aqui da Leopoldina, com 1.660 livros. Por R$ 12,90. Tem tudo, todo o Machado de Assis, todos os Zé de Alencar, todos os livros religiosos, todos os filósofos gregos, 1.660 livros por R$ 12 e não, eu posso levar no bolso. Agora, é claro que você... Então isso diminui a produção no papel, né? Não, o papel vai sendo pouco. As livrarias também vão sofrendo isso e vão recuando. Como o cinema de rua já sofreu, vai acontecer. A livraria de rua já estão fechando, não sei se você já notou. No Uberaba nós só temos hoje praticamente uma livraria, que é a Lemos e Cruz, que até está indo muito bem, porque ela tem livro jurídico e tal. Mas mesmo o livro jurídico vai ter problema. Mas a produção literária, de modo geral, doutor Guido, ela não está caindo, né? Não está perdendo força. Pelo contrário, é como o cinema não diminuiu, até aumentou muito, porque as novas plataformas, esses novos veículos, permitem você, por exemplo, eu estou com 12, o Zé Mendonça, né? O doutor Zé Mendonça, ele publicou uns 3 livros em vida, ele publicou 2 livros em vida importantes, por editoras do Rio. Um chamado Ação Nacional, que foi elogiadíssimo no Brasil inteiro. Na biografia aí eu cito, inclusive Monteiro Lobato, ficou doido com o livro. E depois publicou um livro jurídico, A Prova Civil, que era um livro já sob a égide do novo Código de Processo Civil brasileiro, que tinha surgido em 1939. Agora, depois disso, nós tivemos mais 2. Então, depois ele não conseguiu mais. Ele deixou 3 ou 4 inéditos. Quer dizer, é difícil, porque para você bancar, você não vende, você não tem distribuição, não existe um retorno, né? Não existe retorno. É um investimento. Onde você vai vender? Onde você vai mandar para a livraria? Só se for na livraria. Liberava não adianta só. Entende? Então eu tive essa dificuldade com a revista. A revista, aliás, quando eu comecei a lançar, foi um negócio meio planejado. Eu fui em São Paulo, procurei distribuidoras, para ver se a distribuidora queria distribuir a revista, porque eu já pensava assim, uma coisa nacional. Aí me falou, não, eu pego essa revista, deixei lá, a equipe dele olhar, não, nós pegamos, eu disse, mas nós queremos uma tiragem de no mínimo 6.000 exemplares. Aí eu fazia... Você, como eu vou distribuir? Não, como é que eu vou fazer 6.000 exemplares? Dava um preço, um custo, que não compensava, né? Revista de poesia. Aí eu fazia 1.000 exemplares, né? Aí eu não quis, né? Não tinha jeito. Agora, você vê, para distribuir num país continental como o Brasil, tem que ser assim, uma tiragem maior. E vamos falar aqui então das feiras de literatura, né? Nós temos uma grande feira, que é a Flipa de Paraty. Nós temos a feira aqui em Araxá, que também é uma feira de literatura muito cada boa, vez mais né? importante. E eu, inclusive, o presidente de Portugal vem agora aqui. Vem em novembro. Em Araxá? Presidente de Portugal. Que é uma feira que está sendo muito valorizada, muito reconhecida, né? Nós tivemos em Uberaba, também acho que está interrompido, que foi a FLU, né? Está interrompida, mas essas feiras estão crescendo. O que está acontecendo? Os livros estão caros, quase não está editando, as pessoas não estão comprando, mas as feiras estão muito bacana, muito interessante. Mas vende ali. Isso, aliás, vende na feira. Essas feiras são promovidas pelas editoras. É um modo da editora vender, e vende naquela hora, sabe? O pessoal congrega ali, leva autores já famosos, o autor apresenta o livro. Eu estive lá em Araxá,
o ano passado eu vi. Então, mas não, eles depois aumentam muito. Não é assim, mas vende, é claro, reúne aquele monte de livros, as pessoas vão lá para ouvir, né? Indivíduos famosos, debates, como eu vi lá, e escritores famosos e tal. Nós fizemos até uma reunião conjunta da Academia de Letras do Triângulo Mineiro aqui de Uberaba, a de Araxá, com a presença da Nélida Pion, romancista, representando a Academia Brasileira de Letras, e o vice-presidente da Academia Mineira. Ela foi presidente, né, da Academia de Letras também, também, né? Ela veio representando a brasileira e nós fizemos uma reunião conjunta lá. Então tinha público e tal. Então isso aí, as pessoas ficam motivadas, quem já vai à feira, compra. É como que inauguraram a loja ali. Né? Sim. Nossa, então no dia da inauguração... Aquilo tudo quase que tinha lá, tem na loja, tem aí no comércio de Uberaba. Mas ninguém está comprando, deixa para comprar depois e tal. Mas promoção, novidade, o povo aflui. Essa novidade tem, como o senhor falou, nessas feiras literárias, tem-se o escritor consagrado, vários escritores consagrados, né? E tem também a descoberta de muitos talentos? Tem. Mas o problema é que o talento, ele não está sendo descoberto, porque as editoras, e isso elas têm que colocar, elas colocam em primeiro lugar a viabilidade de comercialização do livro. Tem editora que você entra no site e ela põe livro de poesia, não precisa de mandar, original de poesia. Quer dizer, já poda, né? E também você manda, como você não tem nome, né? Um autor aqui de Uberaba, por exemplo, nós temos autores aqui, Uberaba ficou um centro irradiador de poesia, porque a dimensão andou revelando aí, nós chegamos a editar um número especial de poetas uberabenses contemporâneos, 10 poetas. E depois, depois que a revista até acabou, eu organizei uma antologia da poesia uberabense, do modernismo até agora. Então é impressionante, se você pega essa antologia, você vê lá a poesia modernista, que era o Santino, o Gabriel Totti, e outros, o Walter Campos Carvalho, e depois a poesia de vanguarda, já na década de 60, com o Jorge Nabuti e outros, Chico Chaves, que morava aqui, e depois o neobarroco, quer dizer, Uberaba, além de ter poetas importantes, teve diversificação, tá tudo isso na antologia. Aí surgiu depois o que nós chamamos de construtivismo poético, que é aquela poesia sofisticada, elaborada, não é uma poesia feita assim, de qualquer jeito, é uma poesia trabalhada, né, pelo autor. E então é o construtivismo poético. Nós tivemos aí uma revelação, que é o Carlos Roberto Lacerda, que é fantástico, um dos melhores poetas brasileiros, e de uma tendência poética diferente do Nabuti, entende? O Nabuti já vamos dizer, seria igual o romantismo e o classicismo. Então são essas duas tendências artísticas que existem, só existem essas duas. Que é o barroco, o romantismo e o classicismo, a objetividade, a outra subjetiva. Então nós temos aí por Machado de Assis, que é realista, e Zé de Alencar, que era romântico, exuberante. Então são essas duas tendências. Então nós tivemos aqui em Uberaba ter isso, que é o Nabuti de um lado e o Lacerda, objetivo, clássico do outro, mas uma poesia construtivista moderníssima, já superou o modernismo brasileiro muito. E depois a vanguarda da década de 90, nós tivemos uma vanguarda na década de 90 da poesia uberabense. Isso tudo surgiu também porque a própria edição da revista criava um ambiente, né? Teve um poeta que eu perguntei, por que você está escrevendo assim? Você viu os poemas na dimensão? Ele falou, não, pelos editoriais. Quer dizer, só os editoriais já deu uma ferramenta para ele, os editoriais justamente discutindo isso. O que é poesia, o que não é. Porque não é qualquer coisa que é poesia, não. Nós falamos aqui no início, né, que ia conversar com o Dr. Guido sobre literatura, sobre cinema. Nosso tempo já está esgotado, mas eu vou fazer o seguinte, vou permanecer aqui no estúdio com o Dr. Guido e nesse próximo programa agora, que eu vou continuar gravando com ele, a gente vai falar sobre cinema. Tudo bem, Dr. Guido? Tudo bem. Então, muito obrigada por sua companhia, tá? Até breve, com mais um programa com o Dr. Guido Bilharim.